Muito bem, hoje o programa tá pegando fogo, são 9 horas e 35 minutos. O tema, o lixo, como resolver esse problema, hein? Você vive algum problema com lixo? Conta pra gente, faça igual a Bárbara, ao Saulo, ao Joel, @Canal Futura é o nosso Twitter e o nosso Facebook, que agora tem uma página com mais de 320 mil curtidas. Ou seja, se você ainda não curtiu o Canal Futura, vai lá e participe dessa grande comunidade de troca de ideias. É o Canal Futura Oficial, tá na sua telinha, fácil, fácil. Então venha com a gente nessa. Trouxemos 3 entrevistados aqui para o estúdio, que é o Geraldo Antônio Racha, que é coordenador da Câmara Temático de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. E o Luciano Basto, pesquisador da COP da UFRJ. Também trouxemos a Gabriela Otero, que é coordenadora técnica da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, ABRELP. E pela internet, nós estamos conversando com a Zilda Maria Faria Veloso, que é diretora do Departamento de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Nós terminamos o primeiro bloco cheio de pontos a dar. Faíscas saíram aqui, a gente tem, eu não esqueci da pergunta, como resolver o problema do lixo. Eu sei que não é uma pergunta fácil, eu sei que não é uma resposta também de 5 minutos, mas eu vou pedir respostas sucintas. Mas antes eu quero levantar alguns pontos que foram falados pela Zilda e que me chamaram a atenção. Geraldo, eu quero saber por que em algumas cidades funciona o plano e em outras não funciona. Foi colocado aqui já, Thiago, que algumas cidades conseguiram, se não resolver a situação, ter avanços importantes, né? O primeiro aspecto importante nesse sentido é que as grandes cidades, né, de alguma forma, pelo menos resolveram a questão da disposição final, dos aterros. Não tem mais lixões. Tem muito a avançar ainda, mas nesse ponto avançaram. Por quê? Sem dúvida, um dos aspectos é a questão de recursos, né? Necessário investimento nessa área de resíduos. E quando se fala em investimento, é importante lembrar que pela própria lei do saneamento, né, a lei do saneamento nacional diz que os serviços de limpeza urbana eles devem ser autossustentáveis, ou seja, o município deve cobrar por esse serviço, porque é um serviço que se presta à sociedade, à comunidade, deve ser arrecadada por uma taxa ou uma tarifa. 50% dos municípios não cobram nenhum tipo de tarifa. Como é que você vai prestar um serviço que não tem uma contrapartida financeira? Então esse é um aspecto. Tá? Um outro aspecto é a questão de técnicos. Eu falei antes e volto a repetir, né? Municípios de pequeno porte não tem um engenheiro, não tem um biólogo, não tem um técnico da área de resíduos capaz de fazer um projeto, de fazer um edital, de acompanhar. Então nós entramos num círculo... O Ministério pode ajudar nisso? Sem dúvida. O governo federal deve ajudar. Ajuda com treinamentos, mas acho que poderia e deveria ajudar mais. Ok. Né? E um outro aspecto importante nesse sentido, Thiago, eu acho que é a questão da vontade política. Né? Tem municípios que começaram a fechar lixões em 1989. Dá um exemplo. Porto Alegre, Belo Horizonte, 2 exemplos clássicos que em 89 iniciaram um processo de remediação de lixões e que em 90 iniciaram, junto com Curitiba, no Paraná, coletas seletivas. Na época não tinha lei de resíduos, não tinha nem a lei de crimes ambientais. Por que iniciaram naquela época? Vontade política. Gestores com a real intenção de resolver ou de iniciar a resolver o problema. E claro que para conseguir fazer isso, investiram nas outras 2 coisas que eu comentei, que colocaram recursos, não tem como fazer nada se não aportar recursos financeiros e não tem como avançar se não aportar recursos técnicos, se não botar gente a trabalhar. Você falou num ponto que sempre cria uma celeuma em todo o sala de debate. É mão no bolso, investimento. Zilda falou, e Zilda está com a gente no telefone, pelo Skype, que é muito oneroso investir nisso, Gabriela. Eu quero a sua opinião. É caro mesmo? Dá para se reverter? É um investimento? Quero a sua opinião sobre esse comentário. Olha, Thiago, eu acho que mais do que dizer que é custoso e que é caro, é olhar o serviço como uma necessidade. É um serviço
público, ele precisa ser feito, né, porque ele promove saúde pública, saúde ambiental. Nas grandes cidades é impossível não ter uma boa gestão de resíduos. E a partir desse mercado, o mercado hoje movimenta 24 bilhões de reais. Não é pouca coisa. E ainda carece de mais investimentos. Você aplica esses recursos e você pode ter um retorno, ou seja, não é só investimento, é também oportunidade. Então você pode criar uma cadeia produtiva em cima dos resíduos sólidos urbanos coletados da forma correta, segregados da forma correta. Luciano, o Renatinho Pinheiro, Renatinho, obrigado pela sua participação, se sinta sempre em casa aqui no Sala Debate, tá? Renatinho diz o seguinte: gostaria de saber se é de total responsabilidade de cada cidade a construção de aterro e se o governo federal ajuda de alguma forma para o fim dos lixões. O governo federal tem linhas de financiamento, tem até linhas favorecidas, como o Fundo Clima, que o próprio Ministério do Meio Ambiente coordena. Mas essa questão do que é custoso e do que é necessário, a gente precisa enxergar também o outro lado. Quais são os benefícios? Que manter as cidades com lixões, nós vamos ter custos na saúde pública, custo na falta de água com qualidade. Eu já comentei sobre isso. Então, quanto está sendo investido versus quanto a gente está tirando? Gabriela comentou um número. O movimento anual do setor de saneamento é de 24 bilhões de reais. E nem todos os municípios estão dando a destinação adequada. Ok, resolver o problema do lixo, quanto é que cai? Problema de saúde, investimento em saúde. A gente pode resolver. Isso é uma conta muito grande. Tão preciso. A gente vai reduzir pelo menos, vamos dizer, 20% do que está sendo gasto do outro lado no setor de saúde, que a gente não está enxergando. Então os governos, o governo municipal, os governos estaduais podem fazer essa contabilidade, ver que está reduzindo o custo no setor de saúde porque houve um investimento no setor de saneamento. Mas eu queria chegar a um outro ponto que é o lixo orgânico. A gente fala muito da reciclagem, da coleta seletiva voltada para a reciclagem das embalagens. 30% do lixo é embalagem, o resto é lixo orgânico. Este lixo orgânico tratado, seja em aterro, seja em biodigestores, ele pode produzir gás, que é um combustível que pode substituir o próprio diesel que é usado pelos caminhões que coletam lixo, reduzindo essa conta, que isso deve dar mais ou menos 2,5 bilhões por ano, para 10% disso. Então nós paramos de importar óleo diesel, paramos de queimar um combustível fóssil que emite gás de efeito estufa, paramos de jogar material particulado no ambiente e geramos uma oportunidade econômica no processamento dessa matéria orgânica que está em todas as casas. Pergunta simples. Por que a gente não faz isso? Porque nós estamos atrasados e discutindo os custos para jogar fora as coisas. A gente não está discutindo os investimentos para recuperar o empreendimento. Você imagina, nenhum empreendedor monta uma empresa dizendo assim: poxa, eu estou gastando tanto e não estou me preocupando em quanto eu vou ganhar. Todos os empreendedores falam assim: eu tenho que fazer um investimento de tanto porque eu vou ganhar tanto durante o tempo, então eu vou ter uma taxa de retorno. A indústria, a cadeia produtiva dos resíduos precisa ser entendida como matéria-prima e energia desperdiçados. Nós hoje vamos a 300 quilômetros de distância da costa furar um poço de 7 quilômetros de profundidade para extrair petróleo. Todos os aterros têm um monte de petróleo, que é o plástico que está lá, as embalagens que estão lá. Nós temos combustível ali em todos os aterros do Brasil e mandamos trazer combustível de outros países. Tem que atravessar o oceano. E a gente não está fazendo, então é a conta certa, Tiago. Zilda, você está me escutando? Estou, perfeitamente. Temos aqui muitos pontos que foram falados sobre o seu comentário. Um me chama atenção: o governo ajuda na capacitação da maneira adequada ou ainda precisa caminhar? Olha, eu não sei se da maneira adequada, mas o Ministério do Meio Ambiente tem promovido, já promoveu cursos à distância para gestores municipais e já capacitou mais de 3.000 gestores municipais. É lógico que a gente sabe que existe uma alta mobilidade no poder público local,
a gente capacita, a pessoa sai daquela área. Então está previsto de novo em novembro a realização de um segundo curso à distância. Isso é uma ajuda que se faz para que os municípios minimamente saibam elaborar os seus planos e iniciar a implantação deles, né? Por onde começar? É o passo a passo que é dado num curso à distância, que é uma modalidade um pouco mais acessível, não exige que aquele técnico se desloque, ele dispõe de algumas horas do dia para isso. Eu queria só fazer um comentário, Thiago, em cima de muitos comentários muito oportunos que eu ouvi. Você fez uma pergunta e eu anotei, eu guardei, como resolver o problema do lixo? A lei é bastante complexa, conforme eu falei, e ela traz obrigações para todos. Então, como resolver o problema do lixo? O Geraldo foi muito oportuno, num condomínio, provoque a sua prefeitura para que ela implante a coleta seletiva. Demonstre que você consegue mobilizar a sociedade à sua volta para que ela realmente separe o lixo corretamente. A Gabriela também falou uma coisa que é muito importante. A gente fica preocupado com vários recipientes. Vamos fazer o mínimo que a lei nos prevê, que é o básico, o úmido e o seco. E o Luciano falou um pouco aí da recuperação energética, que é um assunto, para nós, do Ministério do Meio Ambiente, um pouco delicado. Ano passado, nós promovemos a 4ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, cujo tema foi a política de resíduos sólidos. Ela contou com mais de 1.300 delegados de todo o país. Ela mobilizou 67% dos municípios brasileiros. E uma das ações prioritárias votadas e aprovadas no final é o receio que a nossa população tem, principalmente os catadores, com a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. Eu, particularmente, acho que isso é uma coisa que pode ser possível num futuro a médio e longo prazo. Num futuro a curto prazo, eu acho que nós ainda temos que implantar sistemas. Nós estamos com uma plataforma Educares para resíduos sólidos no site do Ministério. Essa plataforma está com um edital aberto. Empresas que têm programas de reciclagem, projetos de reciclagem, pode se cadastrar e isso vai funcionar como um veículo de divulgação de ações na área de resíduos. Quer dizer, são várias ações feitas, além de recursos colocados à disposição de municípios. Eu te digo que logo que a lei foi aprovada, 2011, 2012, somente o Ministério do Meio Ambiente disponibilizou 57 milhões de reais para a elaboração do plano. Além do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades financia municípios, estruturas, aterros, unidades de tratamento, vai abrir um edital para biogás agora nos próximos meses. E a FUNASA, municípios abaixo de 50 mil habitantes. Luciano já falou, Fundo Clima também tem uma parcela de financiamento, Fundo Nacional de Meio Ambiente, BNDES, Fundação Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. O que a gente tem notado é que os municípios não têm respondido a esses editais como se esperava. Falta de pessoal técnico, falta de vontade política. Não estou dizendo que os recursos disponibilizados resolveriam o problema todo do Brasil imediatamente. Mas eles seriam uma boa alavanca. Zilda, obrigado pela sua participação. Esse programa tem 1 hora de duração e é pouco para a gente discutir lixo. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, fiquei esperando a resposta. Boa noite, boa noite. Obrigado. Temos muitas perguntas e eu quero trazer o telespectador para dentro dessa grande roda de discussão. Você que ainda não mandou a sua pergunta, faça isso. @Canal Futura é o nosso Twitter e Canal Futura Oficial é o nosso Facebook.
tem muita gente perguntando e assim que é bom. O Saulo Machado, levando em conta que 98% dos lixões estão em municípios de até 100 mil habitantes, ele pergunta: Gabriela, os lixões geralmente estão em cidades pequenas ou satélites? Quase todas essas cidades não contam com empresa pública de lixo urbano e ficam na mão de licitações com empresas pouco especializadas. Isso afeta? E você concorda com ele? Olha, eu diria que os lixões estão pulverizados pelo Brasil todo, não é uma questão só de cidades pequenas ou grandes. Vide própria Brasília, né? Capital federal tem um grande lixão, o maior da América Latina. Eu acho que precisa sim amarrar uma licitação, né, fazer um edital muito bem feito e fazer um processo idôneo, escolher a empresa mais capacitada, e há muitas empresas muito capacitadas para prestar esse serviço, são empresas que vivem disso, né? Então elas têm os equipamentos, elas têm o pessoal profissional pronto para prestar um serviço adequado. Então, se há uma demora na licitação, se há algum problema, não é por culpa da empresa que está concorrendo, geralmente é porque o edital precisa estar bem escrito, né? Geralmente o município tem algum problema com o Ministério Público, tem aí uma falha no edital que precisa ser corrigida. Geraldo, temos pergunta para você também. Falou de Brasília. O Joel faz a seguinte pergunta. Joel Júnior, que é do Distrito Federal. Ele pergunta: obrigado, hein, Joel, pela sua participação. Saulo, grande abraço, obrigado por ter participado aqui com a gente. Ele pergunta: como faço para abrir uma ONG para reciclar o lixo de Brasília? Não sei se é função da ONG fazer isso, né? Mas uma ONG poderia fazer isso como qualquer outra empresa, mas sempre eu acho que é importante que esse tipo de trabalho, né, já falei isso e volto a frisar, esteja vinculado ao município, né? O município, pela Constituição Federal, ele é o detentor, ele é a quem cabe fazer o serviço, né? No caso lá de Brasília, não é o município, mas é o Distrito Federal, né, que tem a estrutura de um município, né, o estado-município. Mas, Tiago, eu quero voltar num ponto importante que a Zilda colocou, né, de por que as coisas às vezes não avançam no Brasil. Tá? E eu acho que uma das respostas, talvez, passe pela questão da falta de profissionalização do setor. Infelizmente, na área de resíduos, né, em muitos municípios, qualquer um acha que entende do assunto. Né? Então, o prefeito coloca lá o amigo do amigo do amigo no setor de serviços públicos. Né? Essa é a realidade. É triste, parece brincadeira, mas é exatamente isso. Né? E aí não sabe fazer o digital, não sabe fiscalizar, não sabe fazer planejamento. E aí o segundo ponto que a Zilda traz, que é importantíssimo, que é a questão dos planos. Não se planeja a médio e longo prazo a setor de resíduos. Água e esgoto, que é uma outra área importante de saneamento, tem projeto de longo prazo. Em resíduo, não. O que a lei trouxe foi a necessidade dos planos. Né? E aí eu quero colocar muito claramente aqui de que a Zilda colocou a questão do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que já está pronto desde 2012, inclusive está disponível no site do Ministério, e que, infelizmente, para o setor de resíduos no país, até hoje não foi aprovado pelo governo federal, né? Que é o plano. Mas o plano maior, o plano nacional, a gente fala dos planos municipais, que também são importantes, a gente fala dos planos estaduais, que também são importantes e que nós não temos ainda, mas nós não temos um plano maior que dá diretriz, que dá linha mestra para que os outros planos possam se adequar à política. Né? Então, eu acho que esse é um movimento que a ABS tem feito muito forte pela aprovação imediata, né, pelo governo federal, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, um dos mais importantes instrumentos da política de resíduos. Você falou do site do Ministério do Meio Ambiente, está aqui, é o mma.gov.br, aqui você tem muitas informações sobre o que nós estamos discutindo hoje. Deixa eu aproveitar, também dar outros sites aqui, sempre, que é do Compromisso Empresarial para Reciclagem. Você tem o sempre.org.br, o sempre nesse caso é com C. Nós temos acatu.org.br, que é para você ter dicas de consumo consciente para um futuro sustentável. Nós temos a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Temos aqui o site que está na sua tela nesse momento. E a Abrelp, que também é abrelp.org.br. A gente tem um trecho
de uma matéria do jornal Futura, exibida em junho desse ano, onde a repórter Dani Moura voltou a conversar com alguns catadores de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, 2 anos depois do fechamento do aterro controlado de Gramacho. Embora o depósito de lixo fosse degradante, garantia a injeção, e isso daí rolou em boa parte do nosso papo aqui, garantia a injeção de um grande volume de dinheiro no comércio local, proveniente da reciclagem feita pelos mais de 1.700 catadores, que retiravam cerca de 200 toneladas de material por dia. Quando o depósito foi encerrado, cada catador recebeu cerca de R$14 mil de indenização. Dinheiro que, para os que se mantiveram na profissão, foi investido num galpão de reciclagem. Veja só. Desde o fechamento do lixão, foi possível implantar um polo de reciclagem no local. Hoje a gente conseguiu estruturalmente fazer aí os galpões, a estrutura é boa, só que infelizmente a gente tem o que muitas cooperativas querem, que é a estrutura, mas a gente não tem a implementação da política de coleta seletiva no município. Aí é a mesma coisa que você ter o queijo e não ter a faca para cortar, poder comer, né? Então aí fica difícil, a gente tem semana que a gente fica 3, 4 dias sem trabalhar. Porque o que hoje não vai material para o polo? Porque hoje porque não tem coleta seletiva. Vamos lá. Dever de casa nosso também. Temos que montar uma coleta seletiva. Você vê, a gente falou de diversos problemas e também muitas soluções. A gente falou de energia e muita gente está participando, querendo saber também outras oportunidades com lixo. A Bárbara Oliveira diz, na minha cidade... Ô Bárbara, diz pra gente qual é a sua cidade, por favor. Obrigado pela participação. A Bárbara diz, professor, há 2 anos na minha cidade, soterraram a área onde havia um lixão e agora querem implantar casas populares nessa área. Qual a probabilidade dessas casas não virem a desabar ao decorrer dos anos? Baixíssima probabilidade. Se isso foi só soterrado, o lixão, nós temos aí provavelmente um novo Morro do Bumba, que aconteceu em Niterói, aquele acidente que casas foram construídas onde era um depósito de lixo. E isso pode acontecer, como também vários catadores já perderam a vida em lixões com muita quantidade de lixo que acabaram desabando. Essa situação ela é muito degradante, né? A gente precisa tentar evoluir. Eu respeito muito a luta dos catadores, o trabalho que vem sendo feito, mas eu acho importante a gente pensar se o Brasil precisa, no longo prazo, manter a sociedade tendo uma categoria profissional de catadores. Ou se a gente não deve parar para pensar em capacitar essas pessoas para serem microempresárias num outro estágio dessa cadeia, como microindustriais, pessoas que pudessem processar esses recicláveis e não ficar separando lixo recicláveis do meio do lixo. É por isso que eu acho que a coleta seletiva, com o aproveitamento energético da matéria orgânica, vai gerar um valor e que isso não vai ser mais misturado aos recicláveis, que também tem um potencial energético, porque podem receber recursos do setor elétrico. Professor, obrigado pela sua vinda. Realmente a gente está com o tempo esgotadíssimo, mas ainda dá para falar do comentário do Seabra Lobo. Obrigado pela sua participação. Seropédica no Rio de Janeiro. Foi implantado o lixão e aqui temos um dos grandes lençóis freáticos. Será que todo esse resíduo produzido pelo lixão contaminará esse líquido precioso? Pois, como sabemos, Geraldo, muitas famílias usam poços e esse lixão nem foi preparado direito, pois o governo queria resolver logo o problema por causa da Copa do Mundo. Você pode responder rapidamente? Vai influenciar? Provavelmente não, porque Seropédica, até onde eu tenho conhecimento, não é um lixão, é um aterro sanitário moderno, construído com as mais avançadas técnicas de engenharia e com uma licença ambiental dada pelo Estado. Então é importante diferenciar aterro sanitário de lixão, são coisas completamente distintas. Bem, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Agora são 9 horas e 59 minutinhos, tempo para mais uma pergunta, Gabriela. Miriam Almeida. Miriam, obrigado pela sua participação. Ela diz o seguinte: o que fazer com a queima de lixo nas pequenas cidades? Mesmo havendo a coleta seletiva e normal, as pessoas tornam essa prática cada vez mais comum. E a quem recorrer se a prefeitura não fiscaliza? A queima de lixo tem que eliminar essa prática é primitiva. Né, dos 290 mil toneladas que nós geramos diariamente, 20 mil toneladas não tem
destinação conhecida e provavelmente são queimados, ou são enterrados ou param nos cursos d'água. Então eliminar essa prática, a prefeitura não deve permitir isso e deve oferecer o serviço de coleta, triagem, reciclagem e disposição final em um aterro sanitário. Acabou por aí. Tiago, só quero aproveitar a oportunidade. Diga. Todos esses temas quentíssimos vão ser discutidos no Congresso ISVA, que é o Congresso Mundial de Resíduos Sólidos, que é promovido por uma associação internacional com a Abrelp. Estão todos convidados, acessem o site isva2014.org. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu gostaria de mandar beijos especiais a todo mundo que participou. Olha só, o Henrique, também temos a Ellen, Lucas, Jorge, Saulo, Joel. Muito obrigado pela participação de vocês. O Juliano também, lá de Dom Silvério, em Minas Gerais. Obrigado pela participação. Semana que vem a gente vai falar sobre alimentação, mas eu quero mandar um beijo especial para duas pessoas, para o Dante Ragazzi e também para o Rafael de Lemos, que vai dar tudo certo, vai ficar melhor do pé logo, 10 horas, e a gente se vê terça-feira que vem. Tchau, tchau.